A evolução da humanidade, armas, germes e aço. Episódio 1. Saindo do Jardim do Éden. A busca de Yard Diamond para descobrir as raízes da desigualdade começou na selva de Papua, Nova Guiné. Diamond é professor da UCLA, em Los Angeles. Ele é biólogo especializado em fisiologia humana. Mas sua paixão sempre foi o estudo dos pássaros. I love watching birds in this place. I began watching birds when I was 7 years old in the United States. Then it was just a matter of identifying them. I came here when I was 26 years old to New Guinea, and it was love at first sight. Look. Desde então, Diamond tem feito viagens regulares à Nova Guiné. E agora é perito na vida dos pássaros da ilha. Morning, Wontok. Morning. Mas durante seu trabalho de campo, sua curiosidade foi despertada pelo povo da Nova Guiné. 20 fish she got? That's old number 2 bush cow cry gorm. Over the years, I've gotten to know and like thousands of New Guineans. The name belong again, you talk? Name Yanai. I've learned several of their languages, and much of what I know about birds I picked up from them. Because of hard work. There have been people living in New Guinea for at least 40,000 years. Much longer than on the continents of North and South America. Oh, look 'em. Look 'em, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pella. They're among the most culturally diverse and adaptable people in the world. So why are they so much poorer than modern Americans? A questão foi colocada a Diamond por um homem chamado Yali, que ele conheceu na praia há mais de 30 anos. Why you white men have so much cargo and we New Guineans have so little? Yali's question really threw me. It seemed so simple and obvious, and I thought it must have a simple and obvious answer. But when he asked me, I had no idea what that answer was. Why you white men have so much cargo and we New Guineans have so little? O povo da Nova Guiné usa a palavra produto para descrever as mercadorias que foram introduzidas pelos ocidentais em seu país. Os produtos eram vistos por muitos como prova do poderio do homem branco. Era um assunto quase de reverência religiosa. Segundo eles, colonizadores ocidentais acreditavam que o poderio era determinado pela raça. Eles se viam geneticamente superiores à população nativa. Para eles, era natural que os colonizadores tivessem tantos produtos e os neo-guineenses tivessem poucos. To me, any explanation based on race is absurd. I know too many really smart New Guineans to believe there's anything genetically inferior about them. It's their ingenuity and their quickness to learn that have always impressed me. Now, Rope, you pass them. They can go empty-handed into some of the most difficult environments on Earth, knock up a shelter in a few hours and survive. Me try and dispel a step. Just tell Rope he's strong and up and up and up and up. I wouldn't know where to start. In this environment, I'd be helpless without them. So why didn't these ingenious people invent metal tools
or build great cities, or develop any of the other trappings of modern civilization. The world that I'm from is so different. The modern U.S. is the richest, most powerful state on Earth. It's crammed with more cargo than most New Guineans could ever imagine. But why? That's what Yali wanted to know. How did our worlds ever become so different? Diamond percebeu que a pergunta de Ali era mais ampla e mais complexa do que parecia. Era sobre as raízes da desigualdade. Uma questão tão antiga quanto a história da humanidade. Why, since ancient times, have some societies progressed faster than others? What allowed the Egyptians to build great pyramids while most of the world was still scratching out a living? How did the Greeks ever develop such an advanced civilization? Or the Romans? Or the Maya? All great civilizations have had some things in common: advanced technology, large populations, and a well-organized workforce. If I could understand how those things came into existence, then I'd understand why some people marched faster than others during the course of history. Diamond decidiu explorar a divisão do mundo em abastados e não abastados. Poucos estudiosos enfrentariam um desafio desse porte. Ele era um cientista, não um historiador. Como ele solucionaria um dos maiores enigmas da história? Para entender a origem da desigualdade, Diamond precisava identificar uma época antes da desigualdade, em que todas as pessoas vivessem de modo semelhante. Ele teve que voltar milhares de anos, antes mesmo das primeiras civilizações. De volta à pré-história. Há 13 mil anos, a devastação causada pela Idade do Gelo havia terminado. O globo se tornara mais quente e úmido. O homem tinha se adaptado bem no Oriente Médio. Há 13 mil anos, o Oriente Médio era menos árido do que é hoje, tendo mais florestas, outras da época, em pequenos grupos de caçadores ou de colhedores. Elas se mudavam com frequência e construíam abrigos onde pudessem caçar ou colher plantas. Viviam nesses abrigos durante semanas ou meses, enquanto pudessem se alimentar. Mas com a mudança das estações, os animais migravam e elas também tinham que partir em busca de novas fontes de alimento. Um dos poucos lugares da Terra em que vemos pessoas caçando e colhendo é na selva de Papua Nova Guiné. Instead of just reading about this lifestyle in archaeological books, I've been lucky enough to witness it firsthand, to see for myself how we all lived 13,000 years ago, and how we found food. To catch an animal requires skill, stealth,
and encyclopedic knowledge about hundreds of animal species. You have to be pretty smart to be a hunter. Há 13.000 anos, não se caçava no Oriente Médio. Ia-se atrás da trilha deixada pela presa. Mas o problema fundamental da caça é que não mostrava ser um meio de ter comida suficiente. Leva tempo para rastrear um animal. E com o arco e a flecha, não se sabe como a caçada irá terminar. One of something. You know can lap. Me try again. Okay. Pull him. Okay. One time more. Yes. One So time you more. pull him strong. Me pull him strong. Yeah, me. Yeah, you pull him strong and by go more yet. Yeah. Me play broken bowl. No, God, yeah, you not strong. You not strong, yeah. Me no strong. What of So something? you pull him strong. All right, and by me go pull more him strong. Me fight him one fella divide. Divide, die finish. You number one, me number two. Me try, me go. Como a caçada é imprevisível, as sociedades tradicionais confiavam mais na colheita. Nesta parte de Papua, Nova Guiné, a colheita é feita pelas mulheres. Uma importante fonte de alimento aqui é o sagueiro. Descascando o sagueiro, eles obtêm a polpa, que se transforma em massa e é cozida. Embora seja um trabalho físico pesado, a colheita é um meio mais produtivo de encontrar alimento comparado à caça. Mas não provê calorias suficientes para alimentar uma população grande. This jungle around us, you might think it's a cornucopia, but it isn't. Most of these trees in the jungle don't give us anything edible. There are just a few sago trees, and the rest of these trees don't yield anything that we could eat. And then sago itself has got limitations. One tree yields only maybe about 70 pounds of sago. It takes them 3 or 4 days to process that tree. So it's a lot of work really for not a great deal of food. Plus the sago starch is low on protein. And also the sago can't be stored for a long time. And that's why hunter-gatherer populations are so sparse. If you want to feed a lot of people, you got to find a different food supply. You got to find a really productive environment, and it's not going to be a sago swamp. No Oriente Médio, há várias espécies de plantas para se colher. Crescendo por entre as árvores, encontramos 2 cereais, trigo e cevada, muito mais nutritivos e abundantes do que o sagueiro. Esses cereais tiveram um grande impacto no curso da humanidade em direção à moderna civilização. Mas antes disso, haveria uma mudança catastrófica no clima. Há 12.500 anos, o clima mundial tornou-se extremamente instável. O período de degelo tinha posto fim à era do gelo, mas de repente houve uma reviravolta. As temperaturas do globo baixaram, as condições da era do gelo retornaram. O mundo ficou mais frio e mais seco. O Oriente Médio sofreu um colapso ambiental. Bandos de animais morreram, assim como árvores e plantas. A seca durou mais de 1000 anos.
As pessoas foram obrigadas a viajar longas distâncias em busca de uma fonte de alimento. Mas apesar das condições, elas conseguiram sobreviver e até prosperar. No Oriente Médio, um novo meio de vida se desenvolveu que iria mudar a face da Terra. Ian Kite é um arqueólogo canadense especializado em história do Oriente Médio na Idade da Pedra. Seu trabalho concentrou-se no Vale do Jordão, próximo ao Mar Morto, num lugar chamado Dra. Kite é co-diretor das escavações e trabalha com uma equipe internacional de arqueólogos. Eles descobriram os restos de antigas moradias mais sofisticadas do que os abrigos de caça e colheita. Eles acreditam que aqui era um pequeno vilarejo, um dos primeiros vilarejos permanentes do mundo. O povo começava a criar raízes. What we would have had was this village of, I don't know, 40 to 50 people living in the same place. We would have had a series of oval huts that would have been partially cut into the ground. And these would have been very much the first time people settled down and lived in communities in a really extensive way. Quando eles dataram o lugar com carbono radioativo, descobriram que a vila havia surgido há 11.500 anos, na mesma época em que terminara a seca no Oriente Médio. Mas como era possível alimentar um vilarejo se os tempos eram tão difíceis? Depois de 4 anos de escavações em Dra, os arqueólogos achavam que tinham a resposta. E ela estava aqui, nesta estrutura única. What you can see here is the outline of a mud wall coming all the way around here. And in the inside we have a series of upright stones that have been chipped in such a way where you can see a notch on them. And there would have been a series of beams over top of that with a floor across it. And basically you would have had a dry, humidity-controlled environment where they could take grain, they could take any plants, they could dry them out, put them in here, protect them from insects, protect them from moisture, protect them from water percolating through. What that ends up being, from our perspective, is probably the world's first granary in some form, a place where they're able to store food in a particular location on a year-round basis. A equipe de Dra acredita que os celeiros eram feitos de barro, em formato oval, e ficavam no centro do vilarejo, onde os grãos seriam estocados coletivamente. Os grãos armazenados eram essencialmente trigo e cevada. Várias plantas não estavam mais disponíveis, mas estes cereais se mostravam resistentes e podiam ser estocados durante anos. Mas era uma época de escassez. Como se poderia encher um celeiro? A resposta sugeria uma guinada no comportamento humano. Durante a seca no Oriente Médio, o povo desenvolveu seu próprio cultivo. Não podendo mais se deslocar, eles se mantiveram próximos a fontes de água e cultivaram trigo e cevada. Rather than just following food sources around different locations, for the first time what people start to do is that they bring these resources back to them. Not just as harvested food, but they're bringing them as seeds. And they're growing them next to their village. And that's the first time, really, this is the first time we see this anywhere in the world. Os povos do Oriente Médio, na Idade da Pedra, estavam se transformando em agricultores, os primeiros do mundo.
Sem perceber isso, os novos fazendeiros mudavam o sentido de colheita. A cada nova semeadura e colheita, eles tinham sementes de trigo e cevada melhores, mais saborosas e fáceis de plantar. Essas características que eram inúteis nas plantas em estado selvagem, prosperaram quando estas passaram a ser cultivadas pelos seres humanos. They interrupted the cycle. They interrupted the normal environmental cycle and started to select these individual plants and basically rewarding those that were going to be most profitable to them. And so even though it was accidental, once that whole process started, people are starting to control nature. Esse processo de interferência humana é conhecido como domesticação. É um assunto de pesquisa. Cientistas selecionando genes e espécies que sejam mais úteis ao homem. É um processo preciso e controlado. Não muito diferente do que faziam os primeiros agricultores há milhares de anos no Oriente Médio. The transition to farming was clearly a decisive turning point in human history. People who remained hunter-gatherers couldn't produce anywhere near as much food as farmers, and also couldn't produce much food that could be stored. They were always going to be at a chronic disadvantage. Now I needed to know where else in the ancient world people had become farmers. If I could establish links between the spread of farming and the spread of civilization, I'd be well on my way to answering Yali's question.